E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos continuar a nossa jornada através das eras da Madonna e claro, hoje é dia de True Blue, terceiro álbum de estúdio da lenda e que foi super importante na construção da imagem que hoje nós temos da Madonna. Mas não somente isso, esse álbum também é creditado como o álbum mais feminino que ela já fez na carreira, principalmente porque ela estava muito apaixonada naquele período e ela colocou todas essas emoções à flor da pele na produção das letras deste projeto. Então hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse álbum fabuloso. Mas antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui, no caso, Madonna. Se por acaso você ainda não conhece e quer usar uma no show dela que vai acontecer em Copacabana, aproveita para já comprar a sua. O link tá fixado aqui no topo dos comentários ou na descrição do vídeo. Tem vários modelos incríveis e eu tenho certeza que você vai amar. A nossa história começa em fevereiro de 1985. Por quê? A Madonna havia começado a namorar o ator Sean Penn, que ela conheceu no set de gravação do videoclipe de Material Girl. Inclusive, na época, ela lembra que o Sean Penn era alguém cujo trabalho ela admirava muito e ele sentia o mesmo por ela. Ela afirmou, inclusive, que tinha tanta coisa em comum com ele que ela acreditava que ele era a sua alma gêmea. Eles namoraram casualmente e casaram 6 meses depois, no aniversário de 27 anos da Madonna. Depois, os noivos inclusive estrelaram juntos um filme chamado Shanghai Surprise, de 1986, que foi um super flop. Nesse mesmo tempo, a Madonna conheceu o produtor Patrick Leonard, que inclusive havia feito a sua turnê The Virgin Tour, a sua primeira turnê inclusive, porque ele havia sido contratado como diretor musical. Após o término da turnê, a Madonna convidou ele para continuar trabalhando com ela, porque ela havia gostado muito do trabalho dele. Ela inclusive foi na casa dele durante um churrasco que rolou e ele mostrou uma das suas novas músicas que inclusive acabou entrando dentro do álbum de Madonna que ele ia produzir posteriormente, o True Blue, a música Love Makes the World Go Round. Vale lembrar que a primeira vez que a Madonna cantou essa música também foi no concerto beneficente da Philadelphia Live Aid em 13 de julho de 1985. No começo de 1986, no dia 6 de março, no Kensington Roof Gardens, em Londres, durante uma entrevista coletiva para o Shanghai Surprise, a Madonna confirma que estava trabalhando diretamente no seu novo álbum e que, inclusive, o álbum se chamaria Live to Tell. Porém, esse era apenas o primeiro nome do projeto. Vale lembrar que depois ela iria atualizá-lo para True Blue. Não é a primeira vez que a Madonna faz esse tipo de mudança na carreira dela, viu, gente? Quando ela fez o primeiro disco, a princípio ele ia se chamar Lucky Star e depois ela resolveu trocá-lo para apenas Madonna porque ela acreditava que era mais forte. Foi a melhor coisa que ela fez. O Patrick Leonard contou um pouco sobre a relação dele com Madonna nesse período e afirmou que ele tinha colaborado com Stephen Bray em uma música que ele resolveu apresentar para a Madonna, que no caso era Love Makes the World Go Round, e ela acabou gostando muito daquilo. Ele ainda afirma que a Madonna escreveu e coescreveu todas as músicas ali do álbum True Blue. Porém, em algumas canções bem principais, ela apenas fez algumas mudanças não tão, vamos dizer assim, expressivas, como por exemplo na música Papa Don't Preach e também em Open Your Heart. O álbum foi gravado de dezembro de 1985 até abril de 1986, durante o primeiro ano de casamento da Madonna com o Sean Penn. Por isso, ela colocou tanto essas emoções à flor da pele na produção desse álbum, porque ele era o cara mais legal do universo e ela estava fielmente vivendo aquilo à flor da pele.
Um tanto estranho pra Madonna esse tipo de relação, porque ela nunca se mostrou uma pessoa muito emocionalmente envolvida após o True Blue pra muitos fãs, né? Mas a Madonna realmente nesse projeto mergulhou de cabeça na forma que ela expressou as suas emoções. A princípio, a ideia dela era mudar bastante a sua imagem, adotando um visual mais tradicional e também incorporando elementos de música clássica. A Madonna, de certa forma, tentou apelar para um público mais velho que tinha sido, de certa forma, um pouco cético em relação ao que a música dela representaria. Vale lembrar que este álbum acabou tendo um pouco mais de produção musical mais elaborada, o que fez com que ele também ganhasse um reconhecimento muito importante no aspecto de ser um disco pop, ao mesmo tempo que um disco que envolvia música clássica. A Madonna descreve esse projeto como uma carta de amor descarada para o Sean Penn. A maioria das músicas vai refletir totalmente essa ideia, embora cada uma tenha sido desenvolvida separadamente, mas como ela era a mente por trás do álbum, no final das contas, a costura toda acabou acontecendo. Papa Don't Preach foi escrita pelo Brian Elliott, que inclusive descreve essa canção como algo que é romântico, mas emoldurado de um jeito diferente. Ela se baseia muito nas fofocas das adolescentes que ele ouvia conversando de fora do seu estúdio de gravação, que tinha uma janela muito grande virada para a North Hollywood High School em Los Angeles. Elas paravam para arrumar os cabelos e ficavam contando essas histórias. Vale lembrar que a faixa flerta com a questão da gravidez na adolescência e também os relacionamentos adolescentes. Tópicos bem polêmicos que renderam de certa forma um pouco de pau para Madonna com entidades religiosas daquele período. Vale lembrar também que existe uma ligação paralela muito interessante com Michael Jackson, porque a temática de Papa Don't Preach está muito relacionada à música Billie Jean que ele havia lançado. Enquanto em Billie Jean Michael Jackson afirmava que o filho não era dele, em Papa Don't Preach a Madonna afirmava que ia ter o filho de qualquer maneira. E curiosamente, em 1983, a Madonna se juntou ao Fred Deeman, que era o ex-empresário do Michael Jackson, com o objetivo de alcançar também o mesmo tipo de patamar de sucesso, o que de fato aconteceu em muito pouco tempo, né? Papa Don't Preach apresenta umas guitarras acústicas, elétricas e rítmicas, teclados e arranjos de cordas, uma música que tem inclusive uma amostra da sonata Appassionata de Beethoven. Um dos maiores hits da carreira da Madonna, que foi Open Your Heart, foi concebido também nesse primeiro momento da produção do projeto. Na verdade, essa foi a primeira música de fato gravada para o álbum, mas de certa forma incerta de estar nele em dezembro de 1985, mas finalmente acabou sendo incluída. Essa faixa foi originalmente destinada para a Cyndi Lauper. A terceira faixa do álbum, que é o White Heat, foi dedicada ao ator James Cagney e recebeu o nome do filme com o mesmo nome de 1949. Duas citações também da trilha sonora original foram incluídas nessa canção. A música Live to Tell, que foi a quarta faixa, foi escrita pelo Patrick Leonard para a trilha sonora do filme de drama romântico da Paramount, Fire with Fire, mas depois que a empresa recusou essa canção, o Patrick mostrou para a Madonna. Ela decidiu usá-la em At Close Range, o novo filme que o Sean Penn estava fazendo. A Madonna fez uma demo da música e quando o diretor do filme, o James Foley, ouviu, ele acabou pedindo para o Patrick escrever toda a partitura musical do filme, como sugerido não somente pela Madonna, mas também o Sean Penn. Vale lembrar que quando os diretores da Warner ouviram a música Live to Tell, que inclusive também seria o single do True Blue, eles ficaram em choque, principalmente por ser uma balada, uma música também de longa duração e com intervalos longos de instrumentação. A música era de certa forma juvenil, mas também ela era muito explosiva. Apostar numa faixa mais densa também foi uma mudança drástica, arriscada, mas que acabou sendo muito emblemática e efetiva para o rebranding da Madonna naquela proposta que nós acabamos de falar sobre também atingir um público mais adulto.
True Blue também foi o primeiro álbum em que Madonna incluiu detalhes em espanhol, como os da música La Isla Bonita, que originalmente foi escrita para o álbum Bad do Michael Jackson, mas que ele acabou recusando. Enquanto ela estava trabalhando com Patrick Leonard, a Madonna aceitou gravar essa canção no lugar do Michael, reescreveu a letra, ganhou o crédito também como coautora da música. Ela inclusive descreve essa canção como seu tributo à beleza e mistério do povo latino-americano. Muita gente não sabe disso, mas originalmente a música Love Makes the World Go Round seria o lead single do projeto, tanto que ela foi apresentada antes do álbum, mas ela acabou apenas entrando como uma das faixas ali do disco, inclusive ela é a faixa que fecha o álbum. Ela é uma música descrita como um hino anti-guerra dos anos 60. O que faz o True Blue tão especial também no aspecto de produção é que a Madonna cantou nesse álbum de uma forma muito diferente do que ela havia cantado nos seus 2 primeiros discos. Ela deixou as músicas mais palatáveis, chegando num ponto mais pop chiclete em algumas canções, mas também ela colocou vários instrumentos fora da curva para trazer à tona os humores diferentes que as letras do projeto enfatizavam. Patrick Leonard afirmou: "Eu não escrevo dance music, que não vejo isso como algo que contribua para o crescimento cultural do mundo. Na época estávamos fazendo algo que fosse mais groovy, e o álbum True Blue nasceu disso. Eu não acho que esse álbum é tão inovador assim." A capa do álbum é uma das mais emblemáticas da cultura pop em geral. Inclusive, ela é hoje a imagem mais reconhecível que o público tem em relação ao que a Madonna foi jovem. Ela apresenta uma foto da rainha do pop com o pescoço para cima e foi fotografada pelo incrível Herb Hitz. As principais cores da imagem são o branco, o cinza e os tons de azul que reforçam o título do álbum. A Madonna se posicionou de uma forma muito elegante, enquanto usava uma maquiagem bem pálida com lábios bem vermelhos, inclinando seu pescoço para trás numa espécie de pose de cisne. A Jerry Hayden, que é uma das designers mais famosas de produzir capas de álbum na indústria fonográfica e que também estava trabalhando no departamento de arte da Warner Bros., recebeu a tarefa de editar as fotos e transformá-las na capa do projeto. Ela teve que trabalhar com um total de 60 rolos de foto, cada uma no tamanho de 35mm. Ela pediu cerca de 30 a 40 impressões de teste nos estúdios do Herb e fez recomendações baseadas nele. Várias das imagens da sessão de fotos desse álbum foram consideradas para a capa do álbum, algumas que acabaram depois se tornando as capas do single, como por exemplo da música Papa Don't Preach e True Blue. A foto final foi selecionada por Madonna junto com o diretor criativo da Warner Bros. Vamos falar um pouquinho sobre o sucesso dos singles desse álbum, porque eles foram super importantes para criar essa Madonna que hoje a gente baba por ela. O lead do projeto foi Live to Tell, lançado em março de 1986. A música é a segunda balada da Madonna depois da canção Crazy for You. A música foi recebida positivamente pelos críticos, com a maioria deles afirmando que essa canção era a melhor balada da carreira dela, além de também afirmarem que era uma tremenda balada que reescreve as regras do crossover contemporâneo do que a música adulta é em relação ao pop. Live to Tell se tornou o terceiro single número 1 da Madonna na parada da Hot 100 e seu segundo número 1, que é apresentado em um filme depois de Crazy for You. Também se tornou um grande sucesso, alcançando internacionalmente o top 10 no Canadá, França, Holanda, Suíça e Reino Unido. Papa Don't Preach foi lançada como segundo single em junho de 1986, mas para muitos ele é o verdadeiro lead do projeto, levando em consideração que Live to Tell estava a princípio em um filme. Essa música foi muito apreciada pela maioria do público e também dos críticos, que declararam que essa era a música mais independente que a Madonna já havia feito. Essa música também, inclusive, é acreditada como a transição da popstar para uma A-list, que se junta inclusive com artistas marcantes como Michael Jackson e Prince. A música se tornou o quarto single número 1 da Madonna nos Estados Unidos e também alcançou o primeiro lugar no Canadá, Irlanda e Reino Unido.
True Blue foi lançada como o terceiro single do álbum em setembro de 1986. Essa é uma música dance pop inspirada nos grupos femininos da Motown dos anos 60. Inclusive no videoclipe dessa música, a amiga de longa data da Madonna, a Debbie, tá junto com ela, e é muito legal ver as duas, com o passar das décadas, envelhecendo juntas. Os críticos afirmaram que a música True Blue era divertida e alegre, com uma sensação que trazia muito em ênfase esses anos 50 e 60. Porém, alguns dos críticos também acreditam que ela era muito relativamente comum em comparação às outras músicas que a Madonna havia escolhido a princípio para poder trabalhar no álbum. Eles afirmam que ela era meramente fofa e realmente não definia o que aquele álbum era. A música se tornou um hit top 10 da Madonna e número 3 na parada da Billboard Hot 100, alcançando também o número 1 na Irlanda e no Reino Unido. Open Your Heart foi o quarto single do álbum, lançado em 19 de novembro de 1986. A música foi apreciada criticamente pelos críticos, que compararam ela com as canções mais doces pós-Motown e afirmaram que a música era perfeita para a pista de dança. A música se tornou o quinto single número 1 da Madonna na Hot 100. Internacionalmente, tornou-se top 10 em vários países da Europa, incluindo a Bélgica, Irlanda, Holanda e Reino Unido. La Isla Bonita foi lançada como quinto e último single do álbum em fevereiro de 1987. A música descreve Madonna como uma turista que reza para que os dias durassem mais e que não passassem tão rapidamente para ela viver mais aquele momento. Inclusive, a primeira linha dessa música se refere à ilha de San Pedro. A música recebeu uma resposta muito positiva dos críticos, que chamaram ela de uma das músicas mais influentes da carreira de Madonna, além de melhor música do álbum. La Isla Bonita foi um mega sucesso mundial, alcançando o número 1 no Canadá, França, Alemanha e Reino Unido. Porém, nos Estados Unidos só chegou no número 4 na parada da Hot 100. O álbum True Blue como um todo estreou no número 29 na Billboard 200 e alcançou o número 1 na edição de 16 de agosto de 1986. Ele permaneceu na primeira posição por 5 semanas consecutivas e no gráfico todo num total de 82 semanas. O álbum também atingiu o número 47 na parada de R&B e hip hop. True Blue foi certificado 7 vezes platina por vendas de mais de 7 milhões de cópias, tornando-se o terceiro álbum mais vendido da carreira da Madonna nos Estados Unidos, apenas atrás do Like a Virgin e da The Immaculate Collection, que saiu nos anos 90. O álbum vendeu mais de 25 milhões de cópias em todo o mundo, sendo um dos maiores sucessos do pop de todos os tempos. O legado do álbum simplesmente é incontestável. Para vocês terem uma ideia, o Stephen Thomas observou que o True Blue é o álbum em que Madonna realmente se tornou a Madonna the Superstar. A artista infinitamente ambiciosa e sem medo de ser provocadora, sabia muito bem como indignar, despertar debates e obter boas críticas. Ela fazia boa música e até hoje continua produzindo o seu melhor. Mark Savage, da BBC, afirma que o True Blue é o álbum que cimentou a reputação de Madonna como a primeira dama do pop. O Sal Cinquemani, da Slant Magazine, disse que o álbum fez a transição do pop para uma artista consumada dentro da indústria. Ela ultrapassou limites com esse projeto e se tornou uma A-list. Da mesma forma, Robert C. Sickles, autor do livro 100 Artistas que Mudaram a América, escreve que esse álbum serviu para cimentar a Madonna como uma das estrelas pop mais poderosas de todos os tempos, assim também como a artista feminina mais popular da década de 80, brilhando ao lado de ícones masculinos do entretenimento. A NME apelidou os três como uma trindade sagrada da música pop daquela década, no caso, os 3 álbuns que ela havia lançado naquele período. E assim, a Madonna cria mais uma era absurdamente incrível, absurdamente emblemática e que até hoje é referência para muitos artistas. Mas eu quero saber de vocês agora, qual a relação de vocês com este projeto? Como que ele impactou a sua vida? Fala muito aqui nos comentários pra mim, fechou? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau, tchau!